Alexandre Matos demitido. Que o trabalho do diretor executivo no comando do futebol do Vasco não foi bom é fato. É convicção entre todo torcedor vascaíno. Alexandre Matos fez um trabalho ruim. Alexandre Matos chegou com promessas de reformulação, agressividade no mercado, um novo Vasco da Gama no cenário do futebol brasileiro e não entregou absolutamente nada daquilo prometido. Porém, fica a pergunta, e é importante fazer esse questionamento. Será que o Alexandre Matos é o único culpado destes últimos quase 4 meses que ele passou no comando do departamento de futebol do Vasco da Gama? Ontem, após a sua demissão, o mesmo se manifestou nas redes sociais e disse que havia muita incompatibilidade entre ele e o pensamento do grupo norte-americano. Que incompatibilidade é essa? É uma falta de autonomia do diretor executivo quanto à postura do Vasco da Gama no mercado? Ou ele está dizendo que há uma incompatibilidade com relação à forma que o grupo norte-americano vê o futebol e a forma com que ele vê o futebol? Até porque é importante falar, não é o primeiro diretor executivo, mas é o segundo, que após ser demitido do Vasco da Gama, reclama do processo de reforços da empresa norte-americana. O que será que aconteceu? Por que um diretor executivo de Palmeiras, inclusive sucesso, né, em Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, foi tão mal no Vasco da Gama? Será que o problema foi apenas dele? A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Temos muitas informações para trazer a você, torcedor cruzmaltino. Um vídeo que, é claro, chega aí a você nesta manhã de sexta-feira, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que você jamais poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, um grande prazer mesmo. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, né? Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre pela parte da noite. O Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, ele sai sempre às 7 horas da manhã. Então, fique ligado, né? Fique atento para não perder absolutamente nada se tratando do nosso cruzmaltino. Fala Gigante e o Boa Noite Gigante, eles sempre alternam nos horários. Fala Gigante costuma sair sempre entre as 3 e as 4. E o Boa Noite Gigante às vezes sai às 8, às vezes sai às 9, às vezes sai às 10. É importante que você ative aí o seu sininho de notificação para que assim que a gente poste vídeo no YouTube, você receba a notificação aí no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, independente aonde esteja. Show de bola, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Porque torcedor, começamos do zero. Após um início de temporada, um início de trabalho, mais de 100 milhões de reais investidos em uma janela de transferências, 40 milhões por João Vitor, 30 milhões por Esforça, 30 milhões por Adson, 16 milhões de reais por Cleiton Silva, contratos amarrados com jogadores que não são benéficos ao Vasco da Gama, como, por exemplo, o contrato amarrado do David. Contrato ruim. O Vasco amarrou um contrato com o Internacional que, caso o David dispute 60% das partidas do Vasco na temporada de 2024, o Vasco da Gama será obrigado a comprar parte dos direitos econômicos do jogador por 16 milhões de reais. Contrato mal amarrado. Então, é claro, a gente vai falar muito sobre os pontos negativos quanto à saída de Matos. Negativos com relação ao grupo norte-americano. O que faltou ao Alexandre Matos para que ele conseguisse desempenhar um bom trabalho à frente do Vasco da Gama. Mas é inegável também que o diretor executivo tem a sua parte na culpa, e uma grande parte, inclusive. O trabalho de Alexandre Matos no comando do departamento de futebol do Vasco da Gama foi ruim. Foi um trabalho tosco. Foi um trabalho que causou rusgas internas. O clima, com a saída de Alexandre Matos, de acordo com informações que nós temos, já é até melhor. Internamente, o clima no CT Moacir Barbosa, após o anúncio da demissão de Alexandre Matos, é melhor. Com uma atitude. O clima não era legal entre Matos e comissão. O clima não era legal entre Matos e o elenco.
Houve briga séria no vestiário, com afrontas trocadas entre Alexandre Matos e os atletas do Vasco da Gama. Então o clima não era bom. O Alexandre Matos ele foi ruim com relação à gestão de grupo. O Alexandre Matos foi ruim com relação à postura do Vasco da Gama no mercado. Porque não é possível, né? Que você, como torcedor vascaíno, ache normal o Vasco da Gama gastar 100 milhões de reais em 4 reforços que a gente citou aqui. Adson, Cleiton Silva, João Vitor e também Juan Esforça. Então, ruim com relação a rusgas dentro do elenco, ruim com relação à postura no mercado, ruim com relação ao desempenho desportivo. O Vasco da Gama sofreu para passar de Água Santa e Marcílio Dias na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. E o Alexandre Matos fez com que o Vasco da Gama, nesse último domingo, fosse eliminado para o Nova Iguaçu. Ah, Lucas, mas você vai colocar na culpa do Alexandre Matos? Uma parte tem que se colocar nele. Ou você vai colocar apenas a culpa na 777, ou no Lúcio Barbosa, ou apenas a culpa no Ramon Dias? O Alexandre Matos foi responsável pelo que aconteceu neste último domingo. Ele falou. O Alexandre Matos se manifestou nas redes sociais após a eliminação do Vasco da Gama nas semifinais do Campeonato Carioca. Ele fez questão de dizer, eu sou o culpado. Então, se ele está dizendo que é o culpado, quem sou eu para dizer que não, né? Então, rusgas, desempenho desportivo ruim, mau investimento no mercado do futebol, muito falatório nas redes sociais. Essa foi a informação que nós tivemos. Que o Alexandre Matos não teve uma postura que a 777 gostou. Uma postura de ser muito falastrão nas redes sociais, de desabafar nas redes sociais, de falar nas redes sociais. Não é uma postura que o grupo norte-americano gosta para o cargo da diretoria executiva. E foi o grande topinho que aconteceu na terça-feira. Uma vergonha. A gente falou sobre isso no Boa Noite Gigante ontem, mas faço questão de repetir aqui agora. É um baita de um amadorismo um diretor executivo com passagens por gigante, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, é uma passagem ainda boa pelo América Mineiro, fazer o que fez. É amadorismo. Tirar print de uma conversa e passar para uma página de Vasco da Gama. E esse fato de ter vazado uma conversa que fala sobre um planejamento interno do Vasco da Gama, aí, meu amigo torcedor, caiu muito mal internamente. Esse vazamento foi o grande estopim para a demissão do diretor executivo. Após o vazamento, não teve mais jeito. Não à toa, foi o que o Lúcio Barbosa falou. Lúcio Barbosa ontem, na entrevista coletiva dada na Barra da Tijuca, ele citou muito isso. A palavra confiança. A confiança foi quebrada. Houve uma quebra de confiança. Sem confiança não dá para seguir. Então foram várias vertentes, várias frentes que fizeram com que Alexandre Matos tivesse que ser demitido. Não foi apenas o print, não foi apenas briga com o elenco, não foi apenas briga com a comissão técnica, não foi apenas um mau investimento na janela de transferências, não foi apenas um desempenho esportivo. Foi tudo junto. E o estopim foi esse print. Alexandre Matos foi demitido, não faz mais parte do departamento de futebol do Vasco da Gama. O Gilmar Ottoni, coordenador de performance do Vasco da Gama, que veio com o Alexandre Matos na última segunda-feira, também foi desligado na última segunda-feira. Informação é que o fato do desligamento teria sido por questões familiares, mas a última notícia que nós tivemos é que não foi. O clima de Gilmar Ottoni internamente também não era bom. Era um diretor executivo que vinha criando problemas até com Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Vasco. Então olha como estava o clima, né, internamente. Um clima de briga, um clima interno pesado. Uma nuvem negra estava sobre o Vasco. E aí eu volto a repetir o que eu venho falando com frequência nos meus vídeos. Não tem como, quando fora das quatro linhas, as coisas não estão funcionando, dentro das quatro linhas elas funcionarem. Não funciona, amigo torcedor. Não funciona. E o Lúcio Barbosa viu, após o print vazado, viu após tudo o que aconteceu, que era necessária a demissão de Alexandre Matos. E foi a partir daí que o próprio Lúcio Barbosa tomou a frente da situação e decidiu pela demissão do diretor executivo. Foi o Lúcio Barbosa que comunicou ao board da SAF, ao board do grupo norte-americano e ao board, ou seja, aos profissionais que trabalham na Vasco da Gama SAF. Ele bateu no peito, chamou a responsabilidade para si e comunicou: vou demitir o Alexandre Matos. Teve autonomia. O grupo norte-americano deu ao Lúcio Barbosa, autonomia para a demissão de Alexandre Matos. E falando em autonomia, é a palavra que a gente vai usar. Porque olha a ordem que a gente fez. O Alexandre Matos tem muita culpa aí na sua demissão. Brigas, desempenho esportivo ruim,
dinheiro mal gasto e principalmente um assunto aqui que é esse elo entre a outra parte do vídeo, a postura que Alexandre Matos tinha com relação ao grupo norte-americano. A postura que Alexandre Matos tinha era uma postura de embate, uma postura de não concordar com as diretrizes da 777. E aí é um erro. É um erro da 777 e não da Alexandre Matos. Porque o Alexandre Matos é um diretor executivo. O Paulo Brax é outro completamente diferente. O Paulo Brax, quando chega ao Vasco no ano passado, ele vinha de 2 clubes, América Mineiro e Internacional. O Alexandre Matos, ele vinha de 4 clubes, realizando grandes trabalhos. E em todos os clubes por onde passou, tendo a chave do futebol em suas mãos, autonomia para trabalhar. E era esperado que essa autonomia que Matos teve no Palmeiras, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, fosse ser dada a ele novamente no Vasco da Gama. Torcedor vascaíno, aqui não é uma informação, é uma realidade. O Alexandre Matos é um tubarão do mercado. Se você der a chave do futebol ao Alexandre Matos, ele vai largar de braçada no mercado e vai trazer muitos jogadores. As janelas de Alexandre Matos pelos clubes por onde passou é uma janela famosa, conhecida por trazer grandes reforços. Eu falo em quantidade, não apenas em qualidade, mas também em qualidade. Do Palmeiras foi o Dudu. No Atlético Mineiro foi Nath Fernandes, que na época era uma estrela no River Plate. No Atlético Paranaense foi o case, né, de tirar o Vitor Roque do Cruzeiro e levá-lo ao Clube do Paraná. Tem uma característica boa. E era esperado que isso fosse acontecer no Vasco, mas não aconteceu. Não aconteceu. E ontem o Lúcio Barbosa foi perguntado sobre isso. A gente vai falar muito sobre essa parte. Mas o Lúcio Barbosa foi perguntado: o Matos tinha autonomia, Lúcio Barbosa? Ele respondeu dessa maneira aí. Primeiro que existe autonomia sim. Tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou. Então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender é: existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido. A gente tem regras, a gente tem compliance. E não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade, dá a autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área, e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto, e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Então vocês viram, né? O Lúcio Barbosa ele diz que houve uma autonomia durante o processo. Eu acho que não houve. E aí vai para a parte aqui não de uma informação, mas de um feeling. Na minha opinião, não houve uma autonomia para que Alexandre Matos desempenhasse o seu trabalho à frente do comando do futebol do Vasco da Gama. Por que não houve uma autonomia? No caso Cleiton, é o caso mais claro, na minha opinião. 3 nomes. André Silva, desejado pela comissão técnica. Breno Lopes, desejado por Alexandre Matos. Depois veio o nome do Cleiton. Depois. O nome da bola, os nomes da bola eram os nomes de André e os nomes de Breno Lopes. Se Alexandre Matos tivesse de fato uma autonomia dentro do Vasco da Gama, o Breno Lopes hoje estaria dentro do Vasco. Porque era o nome desejado pelo diretor executivo.
Por que não chegou? Porque o grupo norte-americano entendeu que não seria um bom reforço, não valeria o investimento. A partir do momento que eu, como diretor executivo, entendo que há necessidade de fazer uma contratação, mas tem um grupo superior a mim que trava essa contratação, eu não estou entrando no mérito se seria boa ou ruim para o Vasco da Gama, meu amigo, fica nítido que não há autonomia. Se Alexandre Matos tivesse autonomia, hoje o Breno Lopes estaria dentro do Vasco da Gama. Não há autonomia. O Juan Esforça não foi um nome que Alexandre Matos queria buscar e trazer para o Vasco da Gama. Foi o nome que o scout do grupo norte-americano detectou no mercado e entendeu como uma boa aposta para chegar ao Vasco. O Alexandre Matos negociou, é a parte da diretoria executiva, mas não foi um desejo do Matos trazê-lo. Não há autonomia. A contratação do Cleiton Silva não foi Alexandre Matos que negociou. Quem negociou a chegada do atacante foi o empresário de Emiliano Dias e Ramon. No caso, o empresário Juan. O Juan que pegou o telefone, ligou para o Cleiton, ligou para o Casapia, o Emiliano Dias que ligou também diretamente para o atleta, conversou com ele e a negociação foi feita toda com o Juan, Lúcio Barbosa. O Matos ficou de fora das negociações. Não há autonomia. Então eu não acredito, me desculpe, Lúcio Barbosa, mas eu não acredito que Alexandre Matos teve uma autonomia. E aí a gente tem que entrar no assunto contrário ao que a gente começou o vídeo. Alexandre Matos errou pra caraca, mas muito. Mas foi um erro trazer um diretor executivo sem dar a chave do futebol às mãos do mesmo. Ainda mais com o perfil que Alexandre Matos tinha. E foi isso que ele falou ontem. Ontem, em uma nota oficial nas redes sociais, o Alexandre Matos falou sobre a sua saída do Vasco. Ele disse assim, ó: desde quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol. Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto de trabalho. Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período. E aí ele segue agradecendo. Palavras de Matos nas redes sociais. Ontem o Matos também falou um pouquinho ao canal Atenção Vascaínos e disse assim, ó: fui chamado para conversar. A direção disse que não estava satisfeita com o que estava acontecendo, principalmente com os vazamentos de informações. Argumentei que não tinha razão para isso e pedi para que me deixassem trabalhar. Me deixassem trabalhar. A demissão se deu por incompatibilidade de trabalho. E o que isso dá a entender, meu amigo torcedor? O Matos queria ter autonomia. Não foi dada a mesma ao diretor executivo e automaticamente, através dessa incompatibilidade, através do estopim com o print vazado e todos os outros erros, é claro, o diretor executivo, houve a demissão. Antes da demissão, inclusive na manhã de ontem, no CT Moacir Barbosa, na conversa que rolou entre Lúcio e Alexandre Matos, o próprio Alexandre Matos pediu, volto a repetir essa palavra que está tanto sendo falada no vídeo, mais autonomia ao diretor executivo. Ele pediu, Lúcio, perdão, dá um pouquinho mais de autonomia. Me dá mais autonomia no processo de contratações. Quero ter mais liberdade para contratar, para trazer jogadores. Mas logo em seguida, após o pedido de Alexandre Matos, houve a demissão. E não é o primeiro que fala sobre isso. Processo ruim. Alexandre Matos disse, eu não concordo com o processo. A gente acabou de falar. Um processo lento, um processo demorado e não é o primeiro. E, meu amigo, não será o último. Paulo Brax falou, após a sua demissão, olha só, abre aspas, é uma aprovação de quem não estava aqui no dia a dia, de quem não conhecia o futebol brasileiro na sua essência. Demorava e era natural, porque era o começo de tudo. Claro que não era fácil, mas eu não iria jamais expor eternamente. A cara era minha para bater quando não havia decisão, mas a decisão, dependia de um processo. E esse processo só foi desbloqueado com meses de trabalho. E aí entrou a filosofia que deveria ser seguida e foi. E aí ele segue ainda, né? O problema maior, não foi a falta de autonomia, foi a transparência do processo, sobretudo de contratações de atletas e a fluidez desse processo. Se tivessem sido apresentadas as regras e diretrizes desde o início do trabalho, não haveria perda de tempo. Eu sempre tive autonomia na iniciativa, e aí está segue. Mas tudo dependia da aprovação de cima. Meu amigo, a partir do momento que tudo depende de uma aprovação acima, você não tem autonomia. Então o Brax, disse, eu sempre tive autonomia, mas dependia de uma aprovação acima, então não há uma autonomia no futebol do Vasco. Trazem um tubarão sem dar a chave do futebol.
Matos errou pra caramba, mas muito. Mas foi um erro também do grupo norte-americano. Você, como torcedor vascaíno, e essa é a minha opinião, eu tô aqui, é claro, né, com o objetivo de lhe informar, mas também com o objetivo de tentar elucidar pensamentos aí na sua cabeça. Na minha opinião, você tem que culpar Alexandre Matos pelo mau desempenho do Vasco, por um trabalho ruim à frente do departamento de futebol, com certeza, foi um trabalho ruim. Mas o trabalho da 777 num todo, eu não falo desse ano de 2024, mas eu falo de 2023, do final de 2022, é um trabalho ruim. Um trabalho sem comunicação, um trabalho sem transparência, um trabalho onde Josh Wander, Don Brassfield, esqueci o nome do outro, não vou conseguir lembrar agora, perdão, esqueci o nome dele, não se manifestam, não se posicionam. Então, meu amigo, Johannes Sports, pronto, lembrei. Então precisa de mais. É um trabalho ruim de Alexandre Matos, a demissão aconteceu. Mas e aí? O que vai melhorar o trabalho da 777? O que vai melhorar essa transparência? O que vai melhorar essa comunicação? O que vai agilizar esse processo que é uma porcaria? É um processo ruim que atrasa o Vasco da Gama em si como instituição, que atrasa as janelas do Vasco da Gama no mercado. Vai contratar um diretor executivo para continuar errando? Para deixar ele aqui como um fantoche, mas sempre ter que ter uma aprovação de lá? Que é isso que acontece. Ó, Vasco, você tem orçamento de 120 milhões por mês, tá? Mas sabe o esforço ali, por mês não por janela? Sabe o esforço? Eu gostei dele, Vasco. Contrata ele. Poxa, mas o Ramon hoje, nosso técnico aqui, o 777, ele quer um volante mais experiente. Não, eu gostei do esforço, eu quero o esforço. Pô, 77, não tem, Vasco. Não quero, eu quero o esforço. Então, na minha opinião, aí, meu amigo, não há nem mais Vasco. Porque contratação depende do aval da 777. Investimentos altos depende do aval da 777. Tudo é 777. Então é muito complicado. Ao meu ver, se tem um aporte, o aporte é para o Vasco. O Vasco que faça o que quiser com o aporte. E aí depois as consequências é com o Vasco da Gama. 777 lava as mãos e é isso. Preocupa-se. Porém, eu quis fazer esse vídeo para dizer isso e fechar de uma vez por todas esse assunto do Alexandre Matos. Houve um erro na parte da diretoria executiva? Houve. Trabalho ruim de Matos. Mas não podemos ausentar o erro da 777. Processo ruim, comunicação porca e, infelizmente, um grupo que não traz nada daquilo que foi prometido. Promessas vazias do senhor Josh Wander, que precisa botar a cara novamente no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas, né, desta sexta-feira. Voltaremos, é claro, um pouquinho mais tarde com o nosso Fala Gigante. E ainda teremos o Boa Noite Gigante na parte da noite, com muito mais novidades a você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.